que muito me impressionam. Redobra a sua atenção que eu vou tentar resumir em pelo menos 20 minutos aqui que Deus colocou no meu coração. Porque o primeiro texto que lemos fala sobre um profeta. Fala sobre quem? Fala sobre quem? Um profeta. Redobre a sua atenção. Deixe só os obreiros circulando por questão de serviço. A conversação paralela agora está sendo interrompida. Desconecte o Wi-Fi da terra e conecte o Wi-Fi do céu. Vai para cá. Aleluia. O texto diz que esse profeta, o nome de Elias, eu acho tão curioso a história do mesmo, que a Bíblia não fala da sua genealogia ou da sua parentela que lhe antecede. Elias surge no cenário, meu pastor, da seguinte forma: é um profeta, e segundo a Bíblia, ele peregrina no deserto. Sua gastronomia é diferente e a sua indumentária também. Por quê? Porque segundo a história, ele come mel silvestre e gafanhoto. Eita glória! E ele se veste de pele de camelo. Elias era daqueles crentes que, se estivesse hoje no século 21 vivenciando no tempo real, ele seria um daqueles profetas tido por muitos como louco, que fica pregando em lugares impróprios, segundo eles impróprio e improvável, dentro do trem, na praça. Eita glória! Quem não conhece o profeta da Praça 15, conhecido e famoso. Elias era um profeta que, na verdade, ele não era tão bem quisto pela sociedade israelita, judaica, porque a palavra que saía da boca de Elias era exatamente a expressão de Deus ao corrigir Israel. Tanto é que quando ele se levanta para profetizar para Acabe, escute isso, a Bíblia diz que ele vai, Marquinhos, se deparar com um cenário completamente corrompido em Israel. Quem me ouve, diga amém. Amém. Quem me ouve, diga amém. Amém. O texto diz que quando ele chega em Israel, ele encontra o cenário completamente deturpado. Por quê? Porque o rei que está exercendo o seu ofício real é Acabe, e o mesmo faz aliança com Jezabel. Deixa eu acelerar isso aqui. Jezabel era uma mulher tão endemoniada que ela é conhecida na história como sacerdotisa de Baal. O que era uma sacerdotisa de Baal, Zé Carlos? Ela, na verdade, era responsável por celebrar o culto a Baal e introduzir todos os outros ídolos no seio de Jerusalém. O que eu acho interessante é que Acabe ele tinha tudo para dar certo, pastor. Mas quando ele se casa com Jezabel e faz aliança com a mesma, ele perde a oportunidade de agradar a Deus. Porque nós precisamos atentar para as alianças que fazemos. Porque tem horas que Deus, na verdade, não vai usar a boca de profeta. Ele vai deixar que Jezabel, na verdade, revele a sua real identidade. Glória! Basta você compreender quem é Jezabel no século 21. Acabe, como eu disse, tinha tudo para dar certo, mas fez aliança errada. E por conta desse demônio principado que regia a cabeça de Jezabel, ele vai se tornar um pau mandado, desculpa a expressão. Acabe, ao invés de se tornar o cabeça e o dominador, ele se torna capaz de Jezabel. E não existe nada mais triste do que no mundo e no plano espiritual nós invertermos os valores e conceitos de Deus. A Bíblia diz que Deus constitui o homem para ser o cabeça e a mulher para ser a adjuntora. Zé Carlos, por que é que Deus tira justamente Eva da costela de Adão? Você já parou para perceber que Deus vai tirar de Adão um pedaço de osso? Esses dias eu estava lendo isso aqui, eu fiquei maravilhado. Deus não vai construir
constituir Eva de um outro pedaço de carne de Adão. Deus vai arrancar uma costela dele, ou seja, Deus tira osso de Adão para construir Eva. Aí você pergunta para mim, por que, Zé Carlos? Porque eu falo sem medo de errar. O ministério de um homem de Deus bem sucedido está alicerçado no osso que é a mulher. Tem mulher que é osso duro de roer. Verdade ou mentira? A gente às vezes age na emoção, mulher já é mais razão. E se Deus não dá uma mulher com firmeza de osso para Adão, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Elias, diante de todo esse cenário, ele vai receber a autoridade do céu para desafiar. Quem me ouve, diga amém. Amém. Ele recebe a autoridade do céu para desafiar 450 profetas de Baal e 250 de Azera, a saber, 750 profetas. 400 de Baal e 250 de Azera. Olha isso aqui. Em cima do Carmelo, a Bíblia diz que Elias vai dar liberdade para que eles clamem a Baal. Você conhece bem o texto e a história. Eles vão passar o dia inteiro clamando a Baal e Baal não responde. A Bíblia diz que eles vão se automutilar, eles vão se retaliar, mas Baal não responde. Elias entra em cena e diz assim: agora acabou a vez de vocês, acabou a oportunidade de vocês, chegou a minha vez, chegou a minha hora. Participa do culto, diga para quem está do teu lado: vai chegar a tua vez. Diga com mais autoridade, diga: vai chegar a tua hora. Deus está dando corda para aquele que na verdade está debochando de você. Deus está dando corda para aquele que acha que na verdade está escarnecendo de você. Deixa a fofoqueira pensar que está por cima da carne seca. Deixa o caluniador pensar e achar que ele está na verdade abafando. Deus está dizendo: Elias, eu estou dando corda para os profetas de Baal. Deixa eles acharem que Baal vai responder eles. Por que você acha que na verdade tem tanta gente que perde tanto tempo trabalhando contra a tua vida, matando galinha, matando bode, arranhando despacho, tomando sangue, só para ver tua vida e tua casa destruída? E Deus está dizendo: eles não compreenderam ainda que nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Eles não compreenderam ainda que pode erguer a vela, pode matar bode, mas nenhuma ferramenta preparada prosperará. Quem tem boca para dar glória para esse Deus? Ele está dizendo: chegou a minha vez, chegou a minha. Ora, bate no peito e diga: vai chegar a minha vez. Pelo amor de Deus, acorda, crente. Diga: vai chegar a minha vez. Diga: vai chegar a minha hora. Catuca quem está do teu lado e diga assim: ó, quando a tua vez chegar, sai da frente, Satanás. Vai pra cá. Só que Elias não vai sair como um abestado, gritando e clamando a Deus por resposta. A Bíblia diz que a primeira coisa que Elias vai fazer é reparar o altar. Catuca de novo quem está do teu lado, faz ele participar do culto para não dormir. Diga para ele assim: ó, primeiro, antes de você orar, diga para ele: as pedras do altar. Diga com mais autoridade: as pedras do altar precisam ser reedificadas. Eu não sei se você sabe, o altar desconcertado, o fogo vaza. Para que haja uma centralização do fogo, o altar tem que estar arrumado. Primeira coisa que Elias vai fazer é reparar o altar. Segundo, Elias vai atrair a atenção de Deus usando uma estratégia que muita gente hoje perdeu a sensibilidade. Pergunta para mim: o que é que Elias faz, Zé Carlos? O que ele faz? Quando ele chega diante do cenário aonde a idolatria está implantada, ele vai liberar uma palavra da parte de Deus, dizendo assim: ó, segundo a minha palavra. Por que eu digo que é da parte de Deus? Porque profeta tem crédito no céu e fala na terra, e Jeová assina na eternidade. Eu pergunto para a igreja: foi Deus que mandou Elias profetizar, sim ou não? Não. Ele diz: segundo a minha palavra, não chove e nem orvalho desce do céu. Israel está vivenciando um período de escassez, não tem água na terra. Com isso sofre a plantação, sofre o gado, as famílias sofrem. Toda a infraestrutura de Israel está deficiente por conta da ausência de água. Quem me ouve, diga amém. Amém. E a Bíblia diz que quando Elias está em cima do Carmelo desafiando os profetas de Baal,
ele vai reparar o altar. Segunda coisa, ele vai abrir uma vala em volta do altar. Para quê? O texto diz que ele vai encharcar o altar com 3 cântaros de água cheia. Você não entendeu, não? O que Elias vai oferecer no altar de Deus para atrair a atenção de Deus é exatamente aquilo que naquele momento era de mais valor. Jael está vivendo um momento de escassez e de sequidão, e Elias vai entregar para Deus aquilo que o povo está em falta. Elias vai colocar no altar do Senhor 3 cântaros de água cheia. Segundo a Bíblia, o cântaro, na verdade, de água cheia vai molhar a lenha e vai encharcar, aleluia, a vala que havia sido aberta em volta do altar. Sabe o que o céu está ensinando para alguém aqui essa noite? Você quer receber a resposta da tua oração? Aprenda a dar para Deus aquilo que lhe custa alguma coisa. Você quer receber a resposta da tua oração? Aprenda a sacrificar no altar de Deus aquilo que na verdade vai te doer. Eu vou provar para você na Bíblia, porque quando Deus chega para Abraão dizendo assim: Abraão, tu me ama? E ele diz: eu te amo, Senhor. Aí o Senhor diz para ele: então me dá o teu filho, sacrifica ele para mim no monte. Aleluia. Quando Deus fala com Abraão, parece que eu vejo Abraão já no seu coração tinha estabelecido Ismael como oferta de libação no altar do Senhor. Só que Ismael não era filho da promessa. Embora Ismael fosse o primogênito, ele era filho da egípcia, da escrava de Sara. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando Deus grita no ouvido de Abraão dizendo assim: ei, eu quero teu único filho. Como é que Deus está pedindo para Abraão o único filho dele se ele tem 2? É porque Ismael é filho da precipitação com Agar. Só que Isaac é filho da promessa. Catuca quem está do teu lado, fica para esse crente assim, ó: onde estiver o teu coração, fala mais alto, diga: onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Onde é que está o coração de Abraão? Em Isaac, não em Ismael. Aí na vírgula Deus está dizendo assim, ó: é teu único filho. Por que teu único? Porque eu sei que teu coração não está em Ismael, o coração está em Isaac. Então aprenda a dar para Deus aquilo que vai te causar dor. Também se você, vou falar um negócio aqui que é do céu. O altar de Deus nunca vai te tomar nada. O altar não tira, o altar devolve. Diga para quem está do teu lado: o altar não tira. Fala para ele: para com essa besteira de achar que o que você está colocando no altar você está perdendo. Diga para ele: tudo que você está colocando no altar ele vai te devolver em justa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que você não pode fazer é barganha com o céu. Eu te mostro, o Senhor me der. Não é assim que funciona o mundo espiritual. Deus está dizendo que você quer receber, então aprenda primeiro a dar. Deixa eu correr. Muito bom. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele vai abordar a jumenta. Misericórdia. Fui lá para Abraão, mistério. Não prego nada no teu joelho. A Bíblia diz que ele pega a jumenta, seus 2 servos, e vai para cima do cume do monte. Só que quando ele chega no pé do monte, vai para cá, a Bíblia diz que Abraão vai deixar lá no pé do monte os 2 servos e a jumenta. Diga para quem está do teu lado, aprenda uma coisa. Diga para ele: lugar de intimidade, o sacrifício é só para você e a tua oferta. Olha para cá, não estou falando de dinheiro não, presta atenção nisso que eu estou falando de água espiritual. Tem gente aqui querendo levar para cima do monte a jumenta e os 2 servos. Deus está dizendo: lugar de jumento e de serva é no pé do monte. Só sobe quem tem intimidade. Vou falar de novo: lugar de jumento e de serva é no pé do monte. Só sobe quem tem intimidade. Agora vamos conjecturar um mistério aqui. Já parou para imaginar se Abraão sobe com os 2 servos e a jumenta? Primeiro que a jumenta na verdade é aquele bichinho que quando ele para quê, mano? Nem vara de ferro consegue tirar ele do lugar. Segundo que quando ele chegar em cima do Moriá, colocar Isaac em cima do altar e levantar 5 terras dos 2 e agarrar nele e dizer: tu tá um velho caminho, tu não vai matar o inimigo. Então tem coisas que Deus vai te chamar para um particular. É por isso que você tem que parar com essa besteira de ficar choramingando pelos campos e perguntando assim: por que fulano parou de falar comigo? Por que fulano parou de andar comigo? Deus está dizendo: eu estou deixando algumas pessoas para trás. Por que eu estou deixando
algumas pessoas para trás. Porque você está chegando num lugar de sacrifício. E quando você chegar nesse ambiente, Deus está dizendo para você, lá em cima já tem a provisão. Eu vou falar isso aqui de novo. Deus está dizendo para mim aqui essa noite, quando você chegar em cima do Goliat, a providência já vai estar lá te esperar. Coloca a mão no ombro de alguém do teu lado aí, aperta o ombro dele, aperta o ombro dele, diga assim, ó, Deus proverá. Diga mais forte, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Corre. Ele ora, o céu desce. Os profetas de Baal reconhecem que só o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que ele vai matar os 750 profetas ao fim da espada. Ao executá-los, Elias agora está em evidência. Por quê? Porque quem é o cabra-baixo que consegue sozinho matar 750? Na Bíblia só Sansão, com uma queixada de jumento, matava mais de 1000. Nessa ocasião aqui, acontece o mesmo mistério que aconteceu lá no caminho de Damasco. Eu vou falar por revelação. Porque a Bíblia diz que, na verdade, quando Saulo de Tarso, com carta do Império Romano, ele sai da sua cidade para ir a Jerusalém, executar os cristãos e todos aqueles que não viessem negar a fé em Cristo Jesus, a Bíblia diz que ele monta no seu cavalo, pega a sua espada e ele vai. E no meio do caminho, Deus vai se apresentar para ele como um feixe de luz. E sabe o que a Bíblia diz? Que Saulo cai do cavalo e ele fica cego pelo resplendor da glória de Deus. Catuca de novo quem está do teu lado e diga assim, ó, Deus vai ter um encontro. Eu estou sendo profeta e você não está entendendo. Diga, Deus vai ter um encontro com alguns Saulos no meio do caminho. Eu não sei quem é que está vindo por aí com a intenção de te denegrir, de te difamar, de te matar, de te parar. Deus está dizendo, eu vou fazer alguém cair no cavalo no meio do caminho. Aí Saulo fica cego. Por quê? Porque a presença dele é como fogo. Elias ora e a Bíblia diz que desce o quê? Fogo no céu. Quando o fogo desce, o mesmo fogo que desce para consumir a oferta que Elias havia colocado no altar, é o mesmo fogo que cega todos os profetas de Baal. Vulnerabilidade. Ficam todos vulneráveis. Assim como o anjo se apresentou dentro da cidade de Sodoma e Gomorra e secou todos os que estavam ao redor, exceto Ló e a sua casa. Aí sabe o que Deus está dizendo? Eu vou cegar teus inimigos. É por isso que está caindo 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não vai ser atingido. Por quê? Porque Deus está preparando uma armadilha para quem na verdade achou que você cairia nela. Eu vou dizer isso aqui de novo. O laço estava armado, mas Deus está dizendo, eu e você escapamos. Por quê? Porque Deus é aquele que se antecipa e vai na frente para desfazer o laço do passarinho. Levanta a tua mão para dar glória para Jesus aqui. Leva uma notícia para Jezabel. E a Bíblia diz, eu vou ler no final, que quando Jezabel toma conhecimento que todos os profetas haviam sido executados, ela escreve uma carta, punho, pega o anel de Acabe e sela a carta. Quando o mensageiro leva a carta até Elias, Elias pega e abre e lê. A ameaça de uma única mulher vai fazer com que um profeta que mata 750 homens fuja a caminho de um dia para o meio do deserto. É aqui que eu quero chegar. Que paradoxo é esse? Aonde o homem tem ousadia o suficiente para executar 750 profetas e ao mesmo tempo foge para o meio do deserto com medo da ameaça de uma única mulher. Parece contraditório, né? Como é que pode isso? É cabra macho e valente para matar 750 sozinho. Leu na carta e os joelhos dele batem no outro. O que eu compreendo aqui é que Elias não vai fugir da ameaça de Jezabel. Elias sabe com quem ele está lutando. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente na verdade não conhece o inimigo. Elias tanto conhece que teme. Porém, a Bíblia diz que não é Deus que manda ele se retirar de cena. Ele com as suas próprias pernas foge para o deserto. E quando eu saio de onde Deus me estabeleceu para dominar, e com as minhas próprias pernas caminho para o meio do deserto, eu vou ter que sofrer as consequências da minha escolha. Eu
vim aqui hoje, talvez essa palavra não vai massagear o teu ego e nem na verdade vai de encontro com aquilo que você esperava ouvir. Tem gente aqui no deserto, mas porque caminhou com as próprias pernas. Vou falar de novo, tem gente aqui no meio de um vendaval terrível, mas não é porque Deus convidou a ele. Maravilha! Glória a Deus. É que lembra o que eu li lá no Evangelho de São Mateus? E pelo Espírito, após Jesus ter sido batizado por João Batista, ele foi conduzido pelo deserto. Uma coisa é você ser conduzido pelo Espírito para o deserto, e outra coisa é você caminhar com as suas próprias pernas para o deserto. Pergunta para quem está do teu lado: você está sendo conduzido ou está indo com as próprias pernas? Por quê? Porque quando eu vou sozinho, eu tenho que me responsabilizar pelo que eu vou encontrar lá. Deserto é terra árida. A palavra já diz: deserto é lugar de insetos peçonhentos. Deserto é lugar, na verdade, de víboras. Deserto é lugar de escorpião. Deserto é lugar de escassez. Deserto é lugar de mortes. Meu Deus! Só que Deus é tão tremendo que Ele vai proporcionar ao profeta um pé de zimbro no meio desse caos. Diga para quem está do teu lado: Deus te ama. Diga, mesmo você sendo um fujão, Ele não vai deixar você morrer nesse sol escaldante do deserto. Não. Coloca a mão no ombro de alguém e diga para ele assim: ó, tem pé de zimbro te esperando. Deus já sabia que você, na verdade, não ia aguentar pressão, não ia aguentar fúria, não ia aguentar o levante, não ia aguentar fofoca, não ia aguentar calúnia, e ia querer entregar credencial, ia querer entregar o carro, ia querer entregar tudo, e estava dizendo para o teu pastor: a partir de hoje, eu sou membro de banco. Deus está dizendo: eu estou preparando para você o pé de zimbro do deserto. Para quem está do teu lado, diga para esse crente assim: ó, esse deserto não vai te matar. Ele vai te trazer experiência. Tem glória a Deus aí? Ele se esconde debaixo do pé de zimbro e a Bíblia diz que ele adormece. Quem me ouve ainda, diga amém. Adormecendo. O texto diz que o anjo do Senhor vai se apresentar para Elias e vai colocar a mão no seu ombro e vai despertá-lo, dizendo: Elias! Elias acorda e ele diz: levanta, homem, come do pão e bebe da água. Elias acorda, come do pão, bebe da água, e a Bíblia diz que ele volta a se deitar. Pela segunda vez, pastor, o anjo vem dar uma sacudida nele. Que tem horas que, na verdade, parece que eu vejo os anjos meio atribulados com a gente. Dá uma sacudida no profeta e diz: rapaz, levanta aí, vai. Come do pão e bebe da água. O anjo só falta pegar ele pela orelha e está dizendo assim: ó, quem te trouxe para cá? O anjo está olhando para o profeta e está dizendo assim: ó, tua caminhada ainda é muito longa, tu não vai morrer agora não. Para com esse mimimi, tá com medo, que Jezabel vai te matar. Para com essa história. Aí a Bíblia diz que ele come do pão e ele bebe da água. O que eu acho curioso é que a Bíblia diz que com a alimentação que o anjo lhe oferece, ele vai caminhar 40 dias e 40 noites. Irmão, que caminhada! Camarada come com a força daquela comida, caminha 40 dias e 40 noites. Você está preparado para sair daqui essa noite assim? Diga para alguém que está do teu lado: ó, Deus está te dando pão. Abre a boca cheia de dentes, grita mais alto: Deus está te dando pão. E Deus está te dando água. Porque você está proibido de parar. Diga para ele: a obra ainda é grande. Satanás ainda vai ter que, na verdade, ter trabalho com você. Porque Deus vai te fazer voltar pelo caminho de onde você veio. Ele está dizendo: eu não te coloquei nesse deserto. Aí Deus está olhando para ele e está dizendo assim: Elias, volta pelo caminho de onde você veio. Porque se com as suas pernas você chegou até aqui, aonde eu não mandei você vir, você vai ter que voltar com as mesmas. Aí a Bíblia diz que no meio do caminho ele encontra uma caverna úmida, confortável para dar uma descansada. E quando ele entra dentro dessa caverna, parece que eu estou vendo a ira de Deus se acender, porque a ira de Deus é diferente da nossa. Quando Deus se ira, a Bíblia diz
que na verdade ele só exorta e repreende a quem ele ama. Dessa vez Deus não vai mandar anjo. A Bíblia diz que ele vai apresentar vai manifestar alguns elementos. Ele vai manifestar algumas coisas que vai atrair a atenção de Elias. Tem chuva de pedra, tem terremoto. E a Bíblia diz que num vento suave a voz de Deus entra dentro da caverna. E lá vai a pergunta que Deus está fazendo para muita gente aqui essa noite. Elias, o que você está fazendo aí, rapaz? Meu anjo já teve que dar 2 viagens para te alimentar. Você está com o bucho espiritual cheio. O pão que você comeu não tem panificadora da terra que é capaz de fazer. Foi confeccionado pela minha própria mão. A água que você bebeu saiu, na verdade, dos ribeiros que mandam debaixo do meu trono. Eu fortaleci foi a tua alma. E você está com coragem de se esconder dentro dessa caverna. Sai da caverna, Eli! Quem está falando agora com o profeta não são mais os anjos, é o próprio Deus. Diga para quem está do teu lado, se tu não quiser ouvir o anjo, Deus vai ter que descer para te arrancar daí. E vou te falar uma coisa, quando ele vem tem terremoto, tem vento. Quando ele vem a terra treme. Quando ele vem as rochas se fendem. Quando ele vem, na verdade, sai da frente os demônios, porque ele se assenta nas asas de um querubim que se coloca diante de você para dizer: quem te chamou fui eu. E não existe ameaça de nenhuma leviana, filha de Satanás, que vai tirar a tua vida se eu não permitir. Eu fiz esse paradoxo para chegar até aqui e finalizar, para que você saia daqui essa noite pensando. Faz uma análise do que você está vivendo e começa a verificar se a situação presente da tua vida ela é fruto das tuas ações, olha para cá, ou ela é uma intervenção divina para que Deus possa ser glorificado por intermédio dela. A Bíblia diz que o mesmo anjo, ou melhor, o mesmo Espírito que leva e conduz Jesus para o deserto, é o Espírito que vai tomar Ezequiel pelos cabelos e colocar ele no meio de um vale. Só que, pastor, uma coisa é eu ir de cara limpa e com as minhas próprias pernas para o vale ou para o deserto. Outra coisa é Deus me convidar e dizer assim: ó, vem. Quando Deus convida, Ele está dizendo assim: ó, você não vai estar sozinho, eu estou contigo. Eu vou repetir isso aqui de novo para ver se você melhora o teu glória. Quando você está no vale, quando você está no deserto, com a presença de Deus, é outra coisa. Pergunta para quem está do teu lado: você está sendo conduzido ou você está indo por conta própria? Pergunta para esse crente que está do teu lado aí. Porque se a presença de Deus estiver comigo e com você, eu tenho uma notícia para te dar. Levanta a mão quem quiser ouvir e receber. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: Ele está contigo nesse vale, Ele está contigo nesse deserto. E a presença de Jesus no meio desse deserto, vou falar de novo, a presença de Jesus dentro do barco não vai fazer com que a tempestade deixe de se levantar, mas ela vai impedir que o barco vá à deriva. Diga para quem está do teu lado: o vento vai soprar, mas o barco não vai vir. O Espírito Santo está me dando autoridade para dizer para alguém: recebe se você quiser. Deus não está te livrando do veneno da cobra, mas Ele está te livrando do poder do veneno. Paulo está sendo abocanhado, mas ele não vai sofrer dano algum. Tem gente aqui que está sendo, na verdade, abocanhado pela serpente. Tem gente aqui que está sendo atacado pelas víboras, e Deus está dizendo assim: ó, ei, tem coisa que eu não te livro da, eu te livro na. Vou falar de novo. Deus está dizendo: tem crente que eu não vou livrar da fornalha, eu vou livrar na fornalha. Tem crente que eu não vou livrar da cova, eu vou livrar na cova. Diga para quem está do teu lado: se Ele está contigo, a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Se coloque sobre os seus pés, por favor. Oh, glória.
Deixa eu adorar o Senhor com uma canção aqui. Amém. Olha pra cá. Queridos, o ar é uma benção para deixar a gente mais confortável, mas já seca muito a garganta. Olha pra mim. Espírito Santo ainda está presente. Glória a Deus. E Deus disse para mim assim, ó: diga ao meu povo esta noite que ainda que eles tenham chegado no deserto por conta do medo e das ameaças de Jezabel, eu não vou deixar que o deserto os mate. Quem pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. A providência que Deus está preparando para você vai ser num lugar impróprio, num lugar desfavorável, num lugar completamente fora da realidade daquilo que você espera que aconteça. Porque quem foi que disse para você que Deus precisa de ambiente para manifestar o que você precisa receber? Deus vai se utilizar de situações em que você vai olhar e vai dizer: daqui não tem para onde eu sair não. Quem lembra de Pierote? Deus está olhando para Moisés, pastor, e está dizendo assim, ó: pega o meu povo e leve eles para Pierote. Que era Pierote, Zé Carlos? A palavra Pierote no original significa beco sem saída. Vou falar de novo. A palavra Pierote no original significa beco sem saída. Deus está olhando para o povo e está dizendo assim, ó: leva todo mundo para o beco sem saída. E tem hora que Deus faz isso. Tem horas que Deus permite eu e você se deparar com um beco sem saída. Para que, Zé Carlos? Só para te provar que quando Ele quer, ainda que você esteja no beco sem saída, Ele abre porta até onde não tem parede, só para você passar. Balança o ombro de alguém do teu lado e diga assim, ó: Deus vai abrir caminho só para você passar. Diga com mais autoridade: Deus vai abrir caminho só para você passar. Ei, ei, ei. Não adianta você tentar correr, nem adianta você tentar fugir. Se Deus tem com você e para você, você pode até tentar fazer como Eliseu, colocar o bordão na mão de Geazi para ressuscitar o filho da Sunamita, mas não funciona. Tem coisa que só vai funcionar na tua mão. Dá um sorrisinho para quem está do teu lado, diga assim, ó: para de querer transferir a responsabilidade. Fala aí, fala, vai. Diga para ele: para de querer passar o bordão. Para de querer transferir.